Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Saúde com Propósito, onde a nossa saúde será sempre o propósito. Estamos com a doutora Luana Karamalak, doutor Paulo André Novaes, que vai nos apresentar hoje nossa convidada especial. Hoje eu tenho a honra de convidar a doutora Andréia Milan Brochado Antonioli, uma médica, cirurgiã e, mais do que isso, uma amiga que eu posso contar de mais de 30 anos de idade. Mas não é à toa que eu falo isso. É porque mostra que o que você trabalha, você emprega em si mesma. Então, trabalha hoje com longevidade, com a medicina integrativa e, mais do que isso, com a medicina regenerativa. Está lançando uma pós-graduação na medicina regenerativa e acho que nós vamos ter muita coisa para conversar hoje. Bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada pelo convite, é uma alegria, uma honra estar aqui. Obrigada, doutora. Muito obrigada. Vamos lá, estou à disposição. Quando convidei a doutora Andréia, eu falei, o que é que eu vou te perguntar, Andréia? Ela falou, pergunta o que você quiser, eu falo tudo. Não, pergunta que eu respondo. Andréia, você está nesse novo modelo de medicina, se é que a gente pode dizer novo, né? Há mais de 15 anos, talvez a médica do nosso estado mais experiente na longevidade. E eu queria saber um pouquinho da sua história. Me conta um pouco desse seu trajeto nesses 15 anos. Acho que eu vou começar um pouco antes, então. Eu sou cirurgiã pediátrica, né, de formação, faço isso até hoje na Universidade Federal, onde eu sou professora. E há uns 15 anos, eu me interessei muito eu era professora e pesquisadora lá, né? E comecei a me interessar pelas células-tronco, pela medicina regenerativa. Fui a alguns congressos em São Paulo, implantei lá no hospital em 2013 um laboratório, comecei a desenvolver pesquisas com célula-tronco. Cetrogen. Inicialmente em animais, posteriormente em humanos, isso acontece até hoje, né? Enfim, orientando alunos de mestrado, doutorado, e paralelamente a isso eu comecei a medicina integrativa, que na época a gente chamava de medicina anti-aging, né? Coisa do demônio. Bom, e aí eu fiz a minha formação em São Paulo, no Grupo Longevidade Saudável, lá com o Ítalo Rachid, e logo em seguida entrei como professora dessa pós-graduação lá. Fui professora lá durante muitos anos, né? Mas chegou um ponto do caminho que eu comecei a misturar as coisas e eu comecei a trazer para a pesquisa e pesquisar o envelhecimento humano. Então, aí eu desenvolvi um teste de idade biológica, porque na medicina integrativa a gente fala muito de idade biológica e idade cronológica. Eu, muito curiosa, né? Pesquisadora, tem aquela coisa da curiosidade. Eu queria poder provar esse negócio, né? Quantificar. E comecei a buscar na literatura e eu encontrei que a gente tinha realmente um marcador muito fidedigno, que é o comprimento dos telômeros. E a gente, com um aluno de pós-doutorado no nosso laboratório, acabamos desenvolvendo algumas pesquisas nessa área e um teste de idade biológico que foi pioneiro no Brasil, não tem outro até hoje, brasileiro, que chamava BioAge Test, dentro de uma startup ali da universidade. Ele ficou comercialmente por um período aí de uns 2 anos. Na época da pandemia a gente teve algumas dificuldades, foi interrompido. E aí, com esses estudos todos, eu percebi o seguinte: a medicina, ela evolui, ela não existe vários tipos de medicina, né? Então, nós temos a medicina cartesiana, que trouxe grandes avanços, antibiótico, anestesia e tudo mais. Mas a gente não resolvia os problemas das doenças do envelhecimento. Aí veio a medicina integrativa, com seu olhar holístico, reposição de hormônio, que já deu um salto muito grande quando o assunto era longevidade, qualidade de longevidade. E eu percebi, então, que a gente agora tem que dar mais um passo, que é a medicina regenerativa, porque nós somos capazes hoje de reverter o envelhecimento, não só retardar.
reverter o envelhecimento celular, né? E regenerar tecidos. Então, eu entendi que a medicina regenerativa, ela vai muito além de células-tronco. Quando a gente fala em medicina regenerativa, a gente tem que pensar também em repor hormônio, em tratar terreno biológico, usar os geroprotetores, oxigenoterapia hiperbárica. Então, é uma coisa bem ampla, né? E essa é a proposta, essa é a minha história. E é por essa razão, que surgiu a primeira pós-graduação do Brasil em medicina regenerativa. Por isso que eu não me preocupo em falar que eu a conheço há mais de 30 anos, porque não parece, né? Não mesmo. Então, e Andréia, você costuma dizer que uma vez conhecendo esse caminho, é impossível retornar. Eu queria que você me falasse um pouquinho disso daí. Eu acho que você já me falou isso também muitas vezes, né? Sempre que eu começava a dar as minhas aulas lá para os alunos da pós ou do introdutório, eu sempre dizia, olha, uma vez que você conhece esse modelo de medicina, você não consegue fazer diferente Voltar mais, para trás, né? Acho que uma grande prova disso é meu marido. Meu marido é ortopedista tradicional há mais de 30 anos. Ele foi fazer a pós-graduação e ele voltou. Ele nem operava mais. E você já tinha feito? Já estava no... Já era professora. Já era professora há muito tempo. Ele foi fazer agora Certo. recente, junto com meu filho, há uns 3 anos atrás, mais ou menos. E aí ele nem operava mais, porque ele não conseguia. Ele falava, como é que eu vou botar uma prótese no joelho de uma pessoa que está na menopausa, que está inflamada, né? Que não tem hormônio, que não sei o quê. E hoje ele conseguiu, assim, um equilíbrio e tal, né? Mas você não consegue mais olhar para uma pessoa e não deixar de olhar para a célula, que é o que eu costumo falar, né? Então, eu acho que você também, não é verdade isso? Sem dúvida. Totalmente, né? A gente não olha só para a gente, eu olho para todos os pacientes. A gente não até olha... Até para aquele que você vai anestesiar. Isso, exatamente, né? Então eu olho e falo assim, nossa senhora, esse aqui podia estar melhor, né? Olha quantos sinais de oxidação, de inflamação, de resistência insulínica, o quanto eu poderia ajudar esse paciente melhor. Vira e mexe, eu falo com eles no pós-operatório, eu converso um pouquinho que eu posso melhorar a vida deles, né? Não dá vontade de levar uma vitamina D? Vitamina D, parar de desmembrar um pouco, né? Mas vou dizer que uma vitamina C eu faço com frequência. Uma dos grandes diferenciais, depois que eu comecei a ter essa abordagem também na parte odontológica, introduzir, né, o acompanhamento com médico integrativo, nutricionista integrativa, essa questão principalmente do pós-operatório. E nisso também foi o que começou a me convencer. Porque a Luana brinca, a gente já brincou, que eu sempre fui muito cético com algumas terapias. Não entendia a questão de, por que utilizar o ozônio se você já tem anti-inflamatório que vai modular, teoricamente, a inflamação, né? Aí, nisso, com pacientes suplementados, indicados por médicos, com a parte de vitaminas, tudo, vamos dizer assim, o paciente sem inflamação crônica, o pós-operatório, a resposta cicatricial, sem dúvida, nitidamente é aquela questão, é um caminho sem volta. Toda vez que daí um paciente que está todo alterado, você fica com aquela desperta vontade, né? Você fala, olha, vamos fazer um exame, ver suas vitaminas. Doutor, mas o que tem a ver? Eu só quero arrancar o dente. Eu falo, não, vamos avaliar como que está o seu corpo, a sua saúde sistêmica, para depois a gente fazer essa abordagem cirúrgica, principalmente, que eu trabalho bastante com cirurgia. E é nítido, paciente que tinha edema, hematoma pós-operatório, dor, complicações. Hoje, clinicamente, as cirurgias assim, doutor, tomei dipirona um dia só, né? Nem tomei, nem lembrei de tomar. Então, isso para mim foi muito gratificante, né? Como trabalho com a cirurgia, então eu tenho essa percepção, já tive instantânea. E realmente, não dá mais para deixar de olhar o paciente com essa visão. E nessa questão da visão integrativa, também antes a gente tinha falado com o Dr. Paulo, né, que como por você ter sido uma das pioneiras aqui, as dificuldades que foram enfrentadas também.
Se puder, não sei, é polêmica demais, Não é uma polêmica. abordagem, a resistência, né, que a gente encontra, ainda mais nessa questão Sim. de redes sociais hoje em dia, que às vezes você tem aqueles linchamentos, né, questionamentos, sendo que tudo sempre E de próprios colegas também. de né? colegas que têm uma resistência, contar um pouquinho também dessa sua experiência em relação a essas dificuldades ou não. Você sabe que eu sou uma pessoa estranha, né? Porque quando a coisa começa a acalmar, eu venho com um tema novo, né? Então já tem agora a medicina regenerativa, onde eu falo que é possível reverter envelhecimento, né? Uma coisa extremamente nova. Eu tive muitas pedras no caminho, né? Muitas, assim, de todas as maneiras que você puder imaginar. Igual eu falei, né? Isso aqui é charlatanismo, já fui chamada de praticante de charlatanismo. Eu fui denunciada no CRM pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e de Dermatologia. Fui condenada pelo CRM por essas denúncias, por causa de redes sociais, porque a denúncia era, ela é cirurgiã, como é que ela vai falar de hormônio? Idade biológica, telômero, isso não existe, isso daí não tem respaldo científico. E eu fui condenada por causa disso. A condenação é uma repreensão pública. Mas, assim, eu acho que a repreensão, nesse caso, é para o CRM, né? Sim. Eu chego a sentir vergonha alheia, Sim. sabe? Enfim, muitas coisas, né? Colegas. Recentemente, o meu pai teve um infarto, e que nem foi um infarto, né? Foi uma série de complicações. Mas, enfim, ficou lá internado no CTI, teve todas as complicações que você pensou, insuficiência renal, edema agudo. Eu liguei pro colega se eu podia levar um soro para dar uma melhorada. Eu queria fazer melatonina, que a gente sabe que melatonina endovenosa ela é capaz de regenerar um músculo cardíaco quanto mais precoce possível, né? A resposta que eu tive foi assim: olha, se você trouxer alguma coisa, nenhum cardiologista vai atender seu pai mais dentro do Meu hospital. Deus. Foi assim, Isso recente, né? agora, esse ano. Meses. Entendeu? E tudo bem, eu respeitei. Meu pai saiu do hospital, eu fiz tudo o que devia. Ele teve o coração dele totalmente regenerado. Amém. Acabei de encontrar o Guilherme Peck, ele ainda falou de novo para mim, eu não sei que mandracaria que você fez lá, mas eu nunca vi acontecer isso dessa forma. Como Guilherme foi é com seu pai. cardiologista. O Guilherme é um cardiologista. É até interessante a história do Guilherme, porque o Guilherme Peck, ele ficou muito famoso na época da pandemia. Porque ele é um cardiologista tradicional, cartesianíssimo, mas estudioso. Então, na época da pandemia, ele começou a estudar, ele foi para os Estados Unidos, aí ele foi contra a vacina, aí ele começou a falar da proteína spike, do Covid longo. E um dia eu dei uma palestra não, foi tipo uma mesa, um dia inteiro, só sobre Covid. Covid longo e pós-vacina, num congresso da longevidade. E era eu que ia dar a palestra e depois o Guilherme ia entrar, junto com alguns outros professores, para a gente fazer um debate. E, na época, ele ainda era, apesar de toda essa visão disruptiva para o fenômeno pandemia, ele ainda era cartesiano. Então, ele ainda usava, por exemplo, estatina como anti-inflamatório de endotélio por causa da proteína spike lá. No mesmo dia eu falei, mas por que você não usa melatonina, que tem o mesmo efeito, até mais potente, nosso corpo merece. Sem os efeitos deletérios. Mas ele é da tão estatina. brilhante que ele se abriu para isso, ele foi Olha. estudar. Então, hoje ele é ele fala que ele é um cardiologista integrativo, Que ele lindo. estuda muito essa parte de rejuvenescimento celular, marcadores do envelhecimento. Já fiz várias lives com ele, sabe? Então, é uma pessoa que eu admiro muito, porque eu acho que pessoas assim que já eram profissionalmente muito bem estabelecidas, como o Paulo André. Paulo André é um médico de prestígio, anestesista, presidente do Servan. Não precisava de mais nada na vida. Exatamente. Entendeu? Mas ele foi picado, aí E assim, não teve como fazer diferente. Não deu pra voltar atrás, né, amigo? Não deu. Então, eu fico muito orgulhosa, porque assim, eu tenho muitos alunos, eu posso dizer centenas, assim, nesses anos todos que eu dei aula na pós-graduação, em vários outros cursos. E eu percebo a dificuldade que as pessoas têm de mudar essa chave. Elas mudam. De sair da caixa, né? Mudam, mas é aquela coisa que eu sempre falo, e o Paulo André absorveu isso muito rápido, esquece o problema, foca no básico. Se o básico não for bem feito, ele pegou isso muito rápido, sabe? Então, nem todo mundo pega isso de uma maneira tão rápida. Como eu não tinha chance de ficar tanto tempo com os alunos, porque eu dava alguns módulos na pós, eu acredito que eu vou conseguir fazer isso agora na medicina regenerativa.
E o Guilherme, inclusive, vai ser um dos professores, né? Ele vai ser um dos professores, o Zimmermann, o Tanuri do Flamengo, o doutor Médico do Arthur Flamengo. Lemos, que é um, né? É um ícone. É um né? ícone, né? Dentre outros Então, vários. a minha admiração pela Andréia é muito grande. A Andréia mudou a minha vida. Não somente a minha vida profissional, como a minha saúde. E ela mudando a minha saúde fez com que eu abrisse os olhos para esse modelo de medicina, que é um modelo de medicina que foca na saúde, na promoção de saúde. Eu me sinto hoje melhor do que talvez há 20 anos atrás. Mais feliz, mais forte, mais disposto. Então, Andréia, primeiramente, muito obrigado. E eu reconheci em tudo que você faz, na pele, o quanto é positivo. E hoje, como médico, também exercendo esse modelo de medicina, eu já ajudei tanta gente, já inclusive criei novos Paulo Andrés, né? Andréia me incentivou, eu hoje incentivei outros colegas que também estão fazendo a pós-graduação, estão estudando, isso porque sentiram na própria saúde uma melhora gigantesca. Eu acho que essa questão da gente viver a experiência, quando a gente vive essa transformação, é isso que a gente está falando, não tem como você voltar para trás. Porque uma coisa é você ver, aconteceu com o fulano, mas quando é com você, quando você passa pela transformação, não tem o que questionar. E né? a gente quer passar isso adiante, né? A gente quer ajudar, né? Meu propósito hoje é ver você mais saudável, ver você melhor, ver você mais disposto, querendo viver e vivendo intensamente cada momento, né? A gente fala em longevidade, não é viver mais tempo, é viver com mais dignidade, com mais autonomia, sabendo tomar decisões importantes, né, André? Esses dias eu ouvi uma senhora falando, uma americana, não lembro o nome dela, que ela quer morrer viva. Porque muitas pessoas, quando chega a hora da morte, já morreram há muito tempo. Né? Então, eu costumo dizer assim, não basta envelhecer sem doença. Não é isso. Eu quero envelhecer na minha melhor versão sempre. Na minha melhor versão cognitiva, de composição física, sexual, do jeito que eu quiser. Né? Então, eu acho que se trata disso. E hoje já é perfeitamente possível, e não só possível, recomendável, que você tenha uma idade biológica inferior à sua idade cronológica. Então, hoje a gente consegue tanto medir a idade cronológica e intervir. Né? Se estiver tudo bem, é só manter. Se estiver empatado, tem que reverter. Se estiver muito aqui, vamos correr. Então, é mais ou menos isso. Para quem não está muito acostumado com os termos idade cronológica e biológica, né? A idade cronológica é a data... É o RG. É o RG. É o RG. É a minha que a gente assopra. Aquele númerozinho ali. E a idade biológica é seu estado de conservação, né? Mas então, que legal, né, doutora? Muito, né? E o Paulo André, a história dele é que ele foi meu paciente. Talvez ele tenha sido um dos meus primeiros pacientes. E foi abordagem integrativa? E foi meu paciente muitos anos. E ele ficou muito bem, assim. Porque, assim, quando a gente fala nesse modelo, uma coisa muito importante é que o paciente é o autor. Exato. Né? Papel ativo e não passivo, mudanças no estilo de vida, alimentação, exercício. Eu lembro que ele não gostava pode te dedar? Ele não gostava de musculação. Ele falava assim, eu vou lá, eu falo pro meu personal, não gosto, vou fazer só isso aqui. Aí eu continuava falando pra ele que era importante. Viu, quem te vê. Aquele dia a gente falou pra você, agora a gente fala pra ele. Foi bom trazer a doutora. Mas aí é o seguinte, porque isso não adianta, tudo que é muito radical a gente abandona. O que é o nosso papel hoje, né? Além do conhecimento técnico, que você vai fazer a receita e tal, mas você tem que ser um tutor, você tem que toda vez falar, olha, vamos mudar de fase, tem que andar mais um degrau, parabéns, já tá ótimo. Enfim, ele fez tão bem a coisa toda que eu falava para ele, Paulo André, você tem que fazer esse negócio, você vai gostar. Muito tempo também, né? Assim como eu falei do exercício, falei muito tempo assim, até quando ele falou, vou fazer. Aí ele foi fazer o introdutório,
Acho que você fez até o meu curso de injetáveis antes. Fiz É. antes da pós. Ele fez o meu curso de injetáveis, depois ele fez o introdutório, fez a pós e está na pós da medicina regenerativa. É isso. Então, eu fico assim, né? Eu falo que são flechas que a gente lança e que eu tenho inúmeros, assim, que eu, assim, realmente, eu fico com o coração tão, sabe, feliz. Grato. É como né? os filhos, os meus 3 filhos, né, que eu vejo. Então, eu fico muito feliz de poder fazer parte desse movimento no Brasil e de espalhar, porque você mesmo falou, né? Eu acho que a gente é muito carente disso na saúde. Eu quero um dia poder chegar a levar isso para a saúde pública. Eu acho que todo mundo merece. Todo mundo merece. E como você sempre repete, né, o exemplo arrasta. Não adianta nada a Andréia fala, Paulo, Andréia, você tem que dormir cedo, você tem que comer comida de verdade, você tem que fazer exercício físico regularmente. Ela é um exemplo Exatamente. desses, né? E a gente observa, eu estava comentando com o Dr. Bruno agora há pouco, que quando nós vamos nos nossos congressos da longevidade, congresso da medicina integrativa, normalmente nós vemos pessoas, médicos lá bonitos, saudáveis, mulheres... Aquela cutis, né? com energia, com alegria, né? O que eu não costumo ver quando eu vou nos meus congressos da medicina tradicional, cartesiana. Então, assim, deixa evidente que o foco o que é? Saúde. Saúde, não a né? doença. E não Exatamente. a doença. Você sabe que há muitos anos, a Adrianinha, da Farmalab, ela foi me visitar. Acho que foi uma das primeiras visitas. Então, faz na outra encarnação, né? Aí, um dia, ela falou assim para mim, doutora, você sabe, eu já fui representante da indústria farmacêutica, não sei o quê, visito... Mas vocês, na época, nem lembro se era longevidade. Anti-aging, né? Parece que vocês são diferentes, parece que vocês são mais bem-humorados, mais educados. Eu falo, nós somos modulados. Ela sempre conta essa história, sabe? Porque na época a gente falava de modulação hormonal, né? E é uma verdade mesmo. Você vê que a gente não tem essa questão de concorrência, de reserva de mercado. A gente sabe que agregar é muito melhor para todo mundo, entendeu? Pelo menos a maioria, né? Nossa, quando a gente tem um grupo aqui do estado de medicina regenerativa, tá todo mundo trocando informações, ajudando um ou outro. Preciso do injetável, preciso disso, do implante, né? Então é sensacional. A gente torce pelo sucesso do nosso colega, né? Vejo uma outra colega falando na rede social, falo, puxa, é isso mesmo, que bom que ela está levando uma informação verdadeira, uma informação útil, né? Porque é para somar, né? Não é para dividir. Exato, né? Exatamente. E é um modelo que eu vejo que está em construção também. Tanto seja medicina integrativa, longevidade, acho que eu vi um termo novo essa semana do estilo de vida também, então a regenerativa, são modelos em construção, né? E isso vai só somar a troca de experiências, os grupos, né? E na contramão tem também essa questão do outro lado, né? De toda vez que o novo também chama muita atenção. Mas sabe o que eu costumo dizer? Todo novo caminho, né? Vamos supor que você vai fazer uma trilha pela primeira vez. Tem muitas coisas boas, né? Sim. Mas sempre tem obstáculos, né? Uma pedrinha aqui, um morrinho ali, não sei o quê. Mas nós estamos juntando todas essas pedrinhas para construir um castelo. Exatamente. Nós já estamos com a base bem sólida, inclusive, de tanta pedra que tinha nesse caminho. Mas já tá vale com casco duro, muito a pena. Não me arrependo nem um segundo de nada, de nenhum momento. Assim, os poucos estresses que eu passei foram por causa dessas questões, principalmente do CRM, mas hoje em dia já está totalmente superado. Quando você tem convicção do que você faz, pelo menos eu penso assim, né? Sou uma sagitariana meio... Eu me sinto muito bem fora da minha zona de conforto. Quando está muito confortável, eu acho que eu estou estagnada, que eu estou deixando de crescer. Você tem que estar desconfortável na sua zona de conforto. Ou uma coisa assim. Então, e o Bruno acabou de falar de termos, né? Medicina anti-age, medicina integrativa, medicina do estilo de vida, medicina ortomolecular, biomolecular, né? Medicina regenerativa. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa medicina que olha ali para a nossa unidade morfofuncional, que é a célula, né? E que tudo começa ali, né, André? Então, na verdade, eu acho que a medicina é uma coisa só, e que são
tudo isso que foi dito aqui são evoluções que foram acontecendo e que quando eu vou praticar aqui, eu não tenho que esquecer esse. Por exemplo, eu pratico medicina regenerativa, mas eu uso antibiótico quando precisa. Sim. Eu uso anestesia exatamente. quando precisa. Claro. Eu uso remédio, análogo de GLP-1 quando precisa. Eu uso tecnologias para fazer diagnóstico. Então, isso tudo foi do século XX, eu continuo usando. Eu uso hormônios, né? A medicina integrativa veio nos dizer, puxa, suplementar hormônio transforma a vida das pessoas, normal é diferente do ótimo, estilo de vida, eu sou uma biohacker, tem tudo a ver com estilo de vida. Só que hoje a gente sabe que nós temos uma unidade morfofuncional, que é a célula. Nós somos um amontoado de células esparramadas em tecidos, em órgãos e sistemas. Então, a gente precisa voltar o olhar para a nossa unidade morfofuncional, porque quando a gente fala em doenças crônicas do envelhecimento ou doenças crônicas não infecciosas, a origem de todas essas doenças é a mesma. É uma coisa chamada senescência celular, envelhecimento celular, né? Isso não tem nada a ver com a idade cronológica, tem a ver com a idade biológica, né? Então, eu até nessa última palestra que eu dei, eu tirei uma frase de um dos artigos que diz, a partir do momento que você começar a entender, né, o que acontece dentro da célula, você vai começar a entender como você deve agir para evitar ou mesmo reverter essas doenças do envelhecimento. E tem um outro que eu gosto muito que fala que se você conseguir reduzir, olha que coisa importante, se você conseguir reduzir num organismo 2% da senescência celular, você vai impactar, e aí ele ainda fala, em comparação a você descobrir a cura para o câncer, por exemplo. Olha Isso só. vai impactar em 10 bilhões a mais de pessoas saudáveis, numa economia lá de 7 trilhões, americano adora fazer conta, né? 2% de senescência 2%. celular a menos. 2%. Eu adoro esse artigo, eu apresento em todas as minhas aulas. Porque quando você pensa assim, ó, Alzheimer, câncer, artrose, catarata, o que mais? Tudo do envelhecimento. Artrite a origem celular. reumatoide. Então, isso não sou eu que estou falando. Isso está muito bem documentado na literatura científica. Doenças neurológicas, né? Doenças, infertilidade, doenças reprodutivas. Que vem uma pandemia, né? A gente vê uma pandemia de infertilidade. E não é mais aquela questão, né, doutora, assim, de mulheres, sei lá, 35, 38 mais. São mulheres jovens, de 25, de 30. Jovens. Homens jovens, exatamente. Isso aconteceu por quê? Será? Estilo de vida. Estilo de vida, Só né? Eu Inflamação, percebi intoxicação. um ponto de corte muito impressionante no pós-vacina. Também. Muito. Também. Foi depois da vacina, do Covid, porque tanto o Covid grave quanto a vacina são capazes de nos envelhecer biologicamente 10 ou 15 anos. Então, a infertilidade virou realmente uma endemia. Uma pandemia. Lógico que o estilo de vida tem muito a ver, o uso de contraceptivo oral por muitos anos. As intoxicações subclínicas. Tudo isso, mas eu acho que a vacina deu uma gravada gigante nisso daí. Só que assim, E fora isso, tem mulheres hoje que querem gestar perto dos 50. É verdade. É verdade. Você que lute. Nós verdade. estamos na era da medicina regenerativa. Isso. Regenerar útero, Tem mais essa. ovário. Exatamente. né? Mas nós já conseguimos fazer isso. Cláudia Raia. Cláudia Raia. A Cláudia Raia, a gestação dela foi realmente... ela não fez FIV. Ela tentou, ela fez um estímulo, não pegou. Como ela tinha feito o estímulo e ela tinha uma idade biológica boa, ela ovulou e engravidou naturalmente. Olha só. Hoje já se usa, por exemplo, PRP no ovário, que é medicina regenerativa. Agora vem exossomas, que eu tô assim... É minha paixão atual, que eu falo que sou uma mulher de fases. Novas terapias. E assim, sem querer o spoiler do curso, né? Porque depois a gente vai pegar com o Dr. Paulo também. Teriam pilares dessa medicina regenerativa ou algo muito complexo para definir alguma base assim para a gente ter uma ideia. Não tem nada de complexo. Parece complexo, mas às vezes a coisa é tão que é novo. simples. É o que é novo. Que parece complexo. Mas é mais ou menos isso que eu falei. Então, o objetivo é regenerar tecidos. E é lógico que eu vou falar de células-tronco, de exossomas, de microenxerto autólogo, tudo isso. Mas não adianta eu falar disso
Se eu não falar de hormônio, se eu não falar de estilo de vida, se eu não falar Microbiota. Terreno biológico. se não falar de terreno biológico, se não falar de essa coisa toda que eu acho que na minha cabeça é medicina regenerativa, né? Mas essa questão de idade biológica, geroprotetores, cascata do envelhecimento, as pessoas têm que entender o que acontece numa célula que ela fica velha. Senescência Senão, celular. como é que ela vai intervir naqueles pontos da cascata? Eu posso intervir ali de várias maneiras. Posso intervir com via oral, posso intervir com uma melatonina endovenosa, eu posso intervir com uma oxigenoterapia hiperbárica, eu posso intervir com uma célula-tronco, com uma transferência de plasma. Então, são várias maneiras. É muito simples. Vai ser um conteúdo muito denso e muito completo. Mas é o que eu costumo falar. Não vão ser só aulas. Sim. Vai ser um sistema de mentoria, porque o Paulo André me conhece, né? Então, já até aconteceu, você não participou, mas nós já tivemos uma reunião para discussão de caso clínico, para Olha, tirar que legal. antes de começar após. Olha. Aí tem grupo de WhatsApp, porque eu sou professora universitária há muitos anos e eu sei que o pós-aula é o mais importante. Então, é isso que vai acontecer. Na aula, às vezes, você tem aquele brainstorm, né? Fica maravilhado, aí trava, não põe nada em prática. E outra coisa, Isso acontece muita informação muito, e depois vem as muita dúvidas, né? informação, você fala, nossa, meu Deus. Aí você vai lá para sua zona de conforto. E começa a pensar. Ou não, se fica na zona de conforto, você pega e volta a fazer o que você fazia antes e não bota em prática. Justamente, o pós-acompanhamento É essencial. Não, e outra coisa, né? Não existe... Na medicina toda não existe uma coisa que dê certo para todo mundo. Não é uma Então, ciência exata, né? Vamos tratar uma menopausa, vamos supor que é uma coisa simples. Na maioria das vezes, aquela receita de bolo dá certo. Algumas vezes não. Às vezes o paciente vai sangrar. Né? Algumas vezes a sintomatologia não vai passar. Então, casos a casos tem Às vezes ela vai sangrar e vai adorar. Exatamente. Se sentiu mocinha de novo, né? Exatamente. Andréia, e eu queria te fazer uma pergunta aqui, em relação à medicina regenerativa. Até que ponto David Sinclair impactou nessa sua tomada de rumo na vida? Bom, eu sou super fã dele. Essa última palestra que eu dei, eu pedi uma salva de palmas para ele na plateia quando eu falei dele. Eu acho que ele vai ganhar um prêmio Nobel. E vou te contar uma coisa, eu estou arquitetando para trazê-lo no Brasil, para dar uma palestra na sua pós-graduação. Algum evento aqui, tá? Se Deus quiser, vai dar certo. Ele é um biólogo australiano que é professor de Harvard e que ele estuda o envelhecimento humano e ele conseguiu reverter, fazer uma reversão epigenética do envelhecimento, porque ele tem a teoria epigenética do envelhecimento. Então, Olha. E realmente o envelhecimento é um processo epigenético, né? E ele conseguiu, primeiramente, fazendo essa reversão do envelhecimento epigenético com manipulação genética em laboratório, que ele usou aqueles fatores de Yamanaka lá. Yamanaka é o japonês que ganhou o prêmio Nobel em 2012, que pegou uma célula-tronco adulta e conseguiu voltar para um estágio embrionário. Então, ele rejuvenesceu uma célula. Aí o David Sinclair falou, bom, se ele rejuvenesceu uma célula, eu consigo rejuvenescer um olho. Então, ele pegou ratos cegos, dos 4 genes do Yamanaka, ele tirou um que tinha um potencial oncogênico, utilizou os outros 3 e aquele rato voltou a enxergar. Aí ele foi analisar o olho. Ele viu que ele rejuvenesceu não só a retina, todas as células do olho. Olha. Aí ele fez no rato inteiro. Aí ele rejuvenesceu o rato, aí foi para o primata, foi para o humano. Mas olha o que ele pensou. Esse negócio dá certo, só que é caro. Eu dependo de um laboratório, parará, é genética, né? Então, agora o que ele está fazendo? Ele já conseguiu in vitro. Ele pegou 6 coquetéis de geroprotetores, que geroprotetores são bioativos que conseguem intervir na cascata do envelhecimento. Tem vários, vou citar Uhum. melatonina, por exemplo, né? Metformina, outro. Resveratrol, rapamicina. Então, ele fez 6 coquetéis e ele testou in vitro para ver se ele tinha o mesmo efeito que ele teve com aquela terapia gênica que ele fez. Ele teve. E os 6 foram bons. Agora ele está tentando ver qual que é o melhor. É óbvio que ele vai patentear isso para ganhar dinheiro, né? Claro, merece, né? Merece. Mas é gênio, né? É gênio. Porque daí você consegue prescrever isso para as pessoas, entendeu? E na parte de estilo de vida, indo um pouquinho fora ali da medicina tradicional, né? Porque também
pessoal, os espectadores sempre questionam, e a gente até conversou antes, sobre uma prática de mudança de estilo de vida que foi algo que eu tive resistência. Depois eu tive que pedir para Luana, falei, Luana, como é que eu faço para sair do jejum intermitente? Falei, eu tô tão acostumado que eu tô com Pensa numa bloqueio. pessoa que era contra. Eu falei, minha mãe, né, falou que como é que é o café da manhã é a refeição mais importante do dia, tem que tomar o café de um rei, e todos aqueles conceitos antigos. E depois de 2 anos fazendo jejum intermitente, eu fui... Não precisa sair, leva pra sempre. Não, então, mas assim, eu ia pro hotel, né? Aí eu falei, não, mas no café da manhã de hotel é diferente. Como que eu faço agora aqui? Como que eu vou negociar? Mas falar um pouquinho sobre essa prática que os pacientes me trazem já assim, doutor, eu tô fazendo jejum intermitente, tô me sentindo bem. Ele falou, cara, também, viu? Deu muita diferença. Engraçado. Isso acontece muito, né? Os pacientes, inclusive, por exemplo, quando a gente vai fazer jejuns mais longos, 72 horas, eu já fiz 5 dias, o máximo agora eu vou fazer 7. Dá um dó de quebrar o jejum, né? Porque você tá tão bem, você tá com energia, você sabe que você vai comer, já vai dar aquele baixão. Mas, assim, enfim, chega uma hora que a gente tem que quebrar o jejum. Parece uma utopia, né? Antes de começar a fazer, fala, não, eu vou fazer jejum, vou ficar fraco. Como que eu vou ter energia se eu não tô alimentado, então, né? E você tá em jejum, tá bem, tá ativo, como que... Isso é muito simples, né? Porque, assim, simplesmente porque nós somos feitos para viver assim. Né? Evolucionariamente, enquanto nós éramos homens das cavernas lá, né? A gente caçava em jejum. Então, fazia exercício físico em jejum. Que é uma coisa que eu prego também. Nada de comer antes do treino. Daí comia caça, então comia carne, gorduras boas. Os vegetais estavam ali respeitando a sazonalidade, não tinham sido processados, não tinha virado farinha, não tinha virado açúcar. E não tinha geladeira. Não tinha geladeira, né, para conservar. E às vezes você tinha caça uma vez por dia, ou às vezes uma vez por semana. Às vezes... Então, a gente tinha que, naquela época, ter um recurso de armazenar energia. Porque senão a gente entrava em extinção. E esse recurso chama-se insulina. Insulina e ácido úrico, os dois estão linkados. Eles têm o potencial de fazer com que a gente guarde gordura no corpo. Só que daí veio, desculpa, Luana, o grande equívoco da nutrição do século XX, de comer de 3 em 3 horas. Que virou uma crença, né? Que para sair... Junto com os alimentos processados. Então, nós temos hoje uma endemia de uma situação chamada resistência insulínica, que coloca a pessoa numa situação de metabolismo energético ineficiente, que a gente chama de inflexibilidade metabólica, que é o fato do corpo desaprender como é que tira energia da gordura. Ele só consegue tirar do carboidrato. Aí você já... põe mais a falta de um T3 lá, que não oxida coisa na mitocôndria e tal. E essa endemia de sobrepeso, obesidade, circunferência abdominal alta e tudo mais. Então, o fato do jejum intermitente fazer as pessoas se sentirem tão bem, primeiro, trata a resistência insulínica. Não existe remédio melhor para isso. Segundo, você se sente bem mesmo, porque quando você aprende a tirar a energia da gordura, você começa a fazer um modo de energia chamado corpos cetônicos, que o nosso cérebro adora. Então, você fica, sabe, você dá aula melhor, você estuda melhor, você treina melhor. Quem acha Dorme melhor. Quem acha que a energia que você vai usar no treino está no estômago? Claro que não, está armazenado. Né? Só que quando você come e vai treinar, metade da energia que você produz vai para a digestão e metade vai para o treino. Não é um bom negócio. Ou seja, você tem menos energia disponível para fazer um treino eficiente. Exatamente. Agora, cientificamente falando, quando você faz jejum, ele é uma hormese, é um estresse biológico agudo. E aí, quando você entra, o seu corpo fica em pânico, está faltando energia aqui. Ele ativa uma via chamada MPK, que é uma via da restrição. Então, o que ele faz, essa via? Limpa, joga fora a célula velha, joga fora a proteína mal dobrada, rejuvenesce a célula. Autofagia, né? Autofagia, mitofagia, chaperones, né? E aí começa a acontecer a reversão do envelhecimento celular, da senescência celular. Exatamente. É maravilhoso, né? Né, Bruno? Depois que esse daí eu provei. Agora eu quero falar uma coisa para o Paulo André dar o depoimento dele, porque jejum é um tipo de hormese, que é um desafio biológico. Tem um outro que eu gosto muito, né? Que é banho frio. Banho frio, crioterapia, né? E esse aqui Banho tinha uma frio. resistência ao banho Mas frio. todo dia Não. ou só o desafio? Não,
Conta a sua experiência, vai. Porque esse eu ainda tenho... Vamos lá. Um dia eu fui à casa da Andréia e todos estávamos lá curtindo um momento, conversando e tudo mais, e de repente veio a ideia de fazer uma imersão numa banheira de gelo. Estava um dia bem quente, bem convidativo até para essa imersão. Mas eu confesso que olhei para aquele monte de gelo, fiquei com muito medo e fui salvo pelo gongo, porque eu tinha uma aula de jiu-jitsu marcada naquele horário que eles decidiram fazer a imersão. Então, graças a Deus. Não, assim, até que eu queria, mas eu não estava muito afeito a essa proposta dela, não. Bom, tive outra oportunidade. Plantou a sementinha, né? Plantou a sementinha, comecei a trabalhar aquilo. Passei a tomar banho frio diariamente, né? Não é fácil. No início você começa esfriando o banho, termina o último minuto dele com ele totalmente frio, né? Mas hoje eu já tomo banho frio com naturalidade. E tive uma outra oportunidade com ela de entrar na banheira, me preparei, acho que a preparação mental é a mais importante. É dar a ordem para a célula. Para a célula, dei a ordem, eu me senti entrando no tatame para uma luta de vida ou morte, entendeu? Entrei e foi uma experiência muito boa. Acho que eu fiquei quase 5 minutos, 4, 5 minutos na banheira de gelo e ficaria mais. Então, sabe? O gelo também tem disso. Quando você entra, é ruim, é desconfortável. Só que conforme o tempo vai passar, você também não quer sair. Porque você começa a se sentir bem lá dentro. E quando você sai, é muito boa a energia. Muito boa, nossa senhora. E é algo mais mental ou físico benefício proporcionado? Os dois. É duplo, é uma via de mão A dupla. mental é a preparação. Preparação mental. Foi para mim, né? Mas o benefício físico da crioterapia é muito grande. É a hormese, né? É um desafio biológico. Quando você desafia a sua célula, é como se você tivesse... Como se sua célula fosse um país que está sendo ameaçado de invasão. A Rússia está ameaçando a Ucrânia. O que a Ucrânia vai fazer? Vai preparar o exército, vai pegar aquele povo que está capenga, sai daqui, né? Vai pegar as armas, vai limpar todo mundo. Deixar os mais fortes para combater. Deixar os mais fortes para combater. Então, esse tipo de desafio biológico, ele fortalece o seu sistema imunológico, ele limpa... Diminui a inflamação, as células né? senescentes, que são as células zumbis, faz autofagia, mitofagia, diminui tudo isso. Agora, o banho de manhã, em frio, que é diferente um pouco, ele é ótimo, porque você, quando entra no banho frio pela manhã, você libera cortisol no horário certo. Você libera os precursores da dopamina, que já vão te ajudar a modular o estresse durante o dia. E esse cortisol que você liberou de manhã e a dopamina também, Sinaliza. eles vão ajudar o sono durante a noite. Eles fazem feedback negativo com a melatonina, né? Ativa chaperones, que são as proteínas do choque térmico, que são as limpezeiras da nossa célula. Então, tomar um banho frio de manhã... eu fui para casa da minha filha agora, nesses 3 dias, estava frio em São Paulo. Frio. Hoje eu saí de lá às 5 horas da manhã, estava 5 graus. Chegamos lá, o gás da Bárbara estava 100, porque estava com vazamento, e o banho era frio. Tudo bem, porque estava todo mundo acostumado com banho frio. Eu, o Beto, o Ian, menos a Bárbara. Enfim, se acostuma. Depois fica estranho aquele banho quente de manhã, né? E aí, à noite, um banho morno para você trazer sua temperatura de volta para o sono. Vou anotar como próximo desafio que... Engraçado, assim, ó, lá em casa, desde o meu avô já tem essa rotina, sabe? E você percebe realmente a diferença da saúde. Meu avô, meu pai, todo mundo assim... banho frio cedo, né? Todo mundo tem aquela cultura de fazenda, né? De pecuarista, tal, de dormir cedo, acordar cedo. De madrugada, 5 da manhã, 4h30. E todo mundo banho gelado. Todo mundo banho gelado. A imunidade outra, tudo diferente. Isso é a hormese, né? É o Hormese. estímulo das proteínas do choque térmico, as chaperonas, né? Raro alguém fica E doente. quando a gente fala em crioterapia, o oposto também, né? A sauna. Sim, muito bem né? lembrado. A sauna, que a gente fazia as saunas de infravermelho. A sauna teria que ser seca, né? Seca. Sauna Seca, exatamente. Justamente para a gente não se contaminar com cloro, né? Que tem na água. Então. Em Bonito, eu tive uma intoxicação fazendo sauna úmida.
Úmida, passei os mesmos efeitos que relataram em relação a tomar água, eu tive depois de fazer uma sauna úmida lá, né? Então, realmente algo importante, porque a gente sempre ouve falar que até o Dr. Lair Ribeiro tem uma sauna seca na casa dele. A gente ouve muito falar isso, dessa importância aí dos desafios térmicos, né? Não sei qual que seria a abordagem dentro da medicina, da parte da crioterapia e da sauna, né? Então, Justamente isso, né? O estímulo das chaperonas. São extremos de temperatura. É um desafio biológico. Quando você bota teu corpo no gelo, a sua célula fala, socorro, isso aqui não tá normal. No quente também. Entendeu? Verdade. Hiperbárica é uma hormese. Porque você dá 100% de oxigênio e depois você tira. Você dá 100, é como se fosse um pré-condicionamento. Você entendeu? São estímulos diferentes para o seu corpo. Então, são estresses agudos. Por exemplo, tenho medo de altura, mas eu vou pular de paraquedas. Você condicionou sua mente, você fez ali um mindfulness, alguma coisa, uma preparação mental e venceu um desafio. Isso também é hormese, isso também é bom. O que não te mata, te fortalece. O que não te mata, te fortalece, exatamente. Excelente. É isso. E eu vou ter que mudar meu conceito, porque lá em casa, você falou que todo mundo na fazenda toma banho assim, frio, lá em né? casa já tinha essa... Já. Lá o pessoal ficava uma semana sem tomar banho. Com frio. Meu pai conta uma época que ele ficou uma semana ou mais. Tava frio, não tomava banho, não lavava o cabelo. Tem esse conceito também. Algumas famílias ou no frio não tomava banho ou não lavava nem o cabelo, né? Então eu ainda sou do banho quente, mas vou anotar na lista de desafios. Como a doutora Andréia mesmo falou, não precisa ser nada radicalizado, mudado do dia para a noite, né? Vai misturando. O jejum deve ser dessa forma. Ninguém começa fazendo um jejum de 3 dias. Exatamente. E outra coisa, o nosso corpo acostuma. Eu, por exemplo, como eu faço jejum há muitos anos, esse jejum diário, eu como 1 ou 2 vezes por dia no máximo. Se eu quiser um efeito mesmo, de dar um reset no meu sistema, eu preciso fazer um jejum mais longo. Aumentar. Preciso fazer 72 horas, 7 dias, porque meu corpo já está habituado a isso aqui. Entendeu? Só que ninguém precisa comer mais que isso, né? Isso é o normal, na verdade. Né? Não é normal comer tantas vezes ao dia, né? Outra coisa importante de se falar em relação ao jejum é a crença de que faz-se jejum para emagrecer, né, Andréia? Que é só para isso, né? Exatamente. Emagrece aquele que está com resistência insulínica, onde o jejum é um grande tratamento. Esse sim, esse emagrece. Agora, Andréia, você faz jejum quase que diariamente ou diariamente? Eu emagreci com jejum. Eu faço jejum diariamente. Não é o jejum que emagrece, é tratar a resistência insulínica. Porque quando você tem uma insulina alta, ela bloqueia a queima de gordura. Aí, quando você consegue baixar essa insulina e tratar... Na verdade, não é baixar a insulina, é tratar aquele erro metabólico da resistência insulínica, que é tratar a inflamação e tal. Aí você aprende a tirar a energia da gordura de novo. Então, você começa a emagrecer. Então, não é o jejum, é o efeito dele sobre a flexibilidade. Regular o metabolismo, né? Que é onde os processados, os hábitos... Por isso que as canetinhas emagrecedoras, elas emagrecem. Só que se você não tratar o metabolismo, tem o reganho. Exatamente. Por isso que dificilmente eu passo uma canetinha daquela antes de mudar o hábito da pessoa. Senão ela vai emagrecer. E depois? Daí ela vai te abandonar. Aí ela vai falar aquele médico, eu emagreci, mas tive reganho como 10 outras vezes mais. Exato. Não tratou o metabolismo. É isso que a gente vê muito, né? As pessoas buscando a solução milagrosa, né? No caso, as canetas, né? Teve uma, depois outra, agora tem a terceira geração, não sei em qual geração ela já está. Mas sempre buscando o novo medicamento. É que as pessoas, a maioria, elas querem ser emagrecidas. Né? Elas querem ser emagrecidas, elas querem a pílula mágica. Elas não querem emagrecer. Exatamente. É que fique... A doutora Luana emagreça, não ela faça o papel. Ela quer o papel passivo, né? Isso. Que é a proposta diferente da abordagem integrativa, Mas funcional. isso vem, eu acredito, da nossa cultura da medicina tradicional cartesiana, né? Você vai ali, toma um remedinho, fica bom. Sem toma remédio, sem toma remédio. Exatamente. Prescritores, né? Para uma doença infecciosa, perfeito. Mas para as doenças crônico-degenerativas, aí não. Exatamente. Você precisa
tomar as rédeas do seu Ser tratamento. responsável, né? E eu vou pela te sua dizer uma vida. coisa, que assim, na minha experiência, isso é muito claro. É difícil fazer as mudanças? É, mas é super possível. Mas é muito mais difícil depois que você aprendeu a fazer jejum, comer comida de verdade, tomar banho frio, voltar para os velhos hábitos, do que sair dos velhos hábitos para cá. Depois certeza. que isso virou um estilo de vida, você não volta mais. Não tem como. Tenho vários pacientes que falam isso para mim, sabe? É que a pessoa ela é transformada, Transformada. né? E ela transforma o meio, Exato. a família, o trabalho, né? Eu lembro uma vez que eu fui dar uma palestra no Nordeste, não lembro a cidade, cheguei lá, me ofereceram um café, cheguei lá, falei, quero. Fui lá no fundo pegar, tinha um copinho de plástico. Eu chamei a moça e falei, você tem uma xícara de vidro? Por quê? Eu expliquei para ela. Daí ela me deu a xícara, eu tomei, trocaram tudo lá na hora do intervalo, não tinha mais plástico, sei que lá. Quando eu voltei lá numa segunda vez, já era xicrinha de vidro. Então, nossa. e no meu trabalho, quando eu fui superintendente do hospital, nossa, quantas pessoas só de tirar refrigerante e açúcar do café perdiam 12 quilos, 15 quilos. Então, a gente começa, é o exemplo que arrasta, né? Nossa, em casa eu passei muita dificuldade com isso. Porque minha esposa, ela é doceira, ela gosta e tem uma genética boa que ela não engorda. Então, era brigadeiro de colher meia-noite. Me deu vontade de comer e eu fazendo jejum de 24 horas e não adiantava. Hoje, olha, por dia, não tem açúcar em casa, não tem óleo vegetal. E as meninas suas também, né? As meninas também, principalmente a Angelina, mais velha, ela é mais consciente. A mais nova fala, eu tenho mais tempo para viver, para mudar, mas a Alice também é maravilhosa. Eu tenho certeza que todas, assim, o exemplo que você dá, todas entendem. Eu estou sempre falando, nunca exigindo nada, mas falo, olha, não, esse eu não quero, isso faz mal. Mas você demonstra. Né? É o exemplo que arrasta. Exato. E passo a informação. Né? Estou sempre passando a informação. A questão dos sucos, né? Onde você está dando uma alta carga de carboidrato, de frutose, sem nenhuma fibra para poder segurar um pouquinho isso. Vai aquele impacto pesado no teu fígado. E como as pessoas falam, mas suco de fruta é ruim, doutora. Como assim? Eu acho que suco de fruta ainda é uma das grandes mitos e tabus. Que muitas pessoas, não, eu tô me alimentando saudável, ó, tomando suco aqui, o suquinho de laranja, o suco de Ou uva da assim, ó, garrafinha. mas é sem açúcar. Mas tá sem açúcar, natural da por que é ruim, né? Quantas crianças hoje já com fígado gorduroso, né? Com esteatose hepática. Se vocês até puderem relatar brevemente, né, o efeito disso. O que acontece quando o suco de fruta a pessoa ingere na hora ali? Porque realmente muitas pessoas diminuem a gordura da alimentação e continuam com todos os exames, né? TGO, TGP, tudo alterado e não sabe por quê. Essa acho que vamos deixar para a Luana responder, Vamos né? lá, Luana. É a alta carga, né, de frutose. Por muitos anos se achava, né, que a gordura no fígado era por causa da boa fonte de gordura dos alimentos, a gordura natural. Ou do álcool, né? Ou da só bebida do alcoólica. álcool, né? E aí eu mesmo recebo muitos pacientes que falam, não, mas eu não tomo nada de álcool. E não toma mesmo. Às vezes você até sabe quem é o paciente, tal. Você fala, não, eu sei que você realmente não toma, que você não tá mentindo, mas toma suco toda hora. E aí vai aquela carga de frutose pro seu fígado, vai intoxicando o seu fígado, vira um fígado gorduroso, sobe as enzimas hepáticas, aí faz lá uma ultrassom de abdômen total, o fígado tá... E aí quando a gente fala, mas que remédio que eu vou tomar? Não, você não vai tomar remédio. Vamos começar pela alimentação? Vamos começar pelo básico, né? A questão das frutas também, né, Luana? A questão das frutas. Fruta é bom, é saudável, sim, é claro, tem a mas... fibra, né? Você tem que... Tem limite também, né? Tem gente que come muita fruta durante o dia, frutas de alto índice glicêmico. Sem contar, assim, se a gente for mais a fundo, né? A questão dos agrotóxicos. Porque hoje está tudo extremamente contaminado. Né? Então tem mais esse problema, mais essa pandemia que a gente vem enfrentando. As pessoas estão muito intoxicadas. E muitas vezes o profissional que acompanha, ele também não olha para isso. Né? A questão das intoxicações subclínicas. Será que esse paciente tem metal pesado? Será que ele está intoxicado? Né? Ele desintoxica? Porque eu vejo assim, muitas vezes as pessoas, os pacientes, eles estão preocupados. Qual vitamina que eu tenho que repor? Mas se você tiver
cheio de metal, não adianta você ficar suplementando com vitaminas e minerais. Ou Você se tem que entupindo de probiótico com leaky gut, com Exatamente. desbiose, né? A questão dos disruptores endócrinos, né, Andréia? O copinho. O copinho de Bisfenol. plástico que ela foi tomar, o bisfenol A, né? Exatamente. Então, a gente realmente tem que colocar atenção. Eu acho nisso que tudo. vale Limpar o destacar que terreno, hoje em né? dia as pessoas falam assim, deu uma gordurinha no fígado, que é uma coisa muito séria, né? Gordurinha no fígado é uma coisa muito séria, Exato. pode ir para uma cirrose. Ou você sabe o que, doutor? Às vezes que eu escuto também o paciente fala assim, mas o meu médico, enfim, fala que o fígado, ele se regenera sozinho. Ele desintoxica sozinho. Não, Que a gente sozinho escuta, não é bem assim, Entre né? aspas, Depende né? do tamanho da agressão que você Não, e dá. não é Exatamente. sozinho, Da não é frequência. sozinho. Porque quando você pega a fase 1 e fase 2 da desintoxicação hepática, tem vários micronutrientes ali, aminoácidos, vitaminas da Sim. família B, cofatores, magnésio, que se você não tiver Exatamente. em níveis ótimos, não vai. É o que eu falo. Né? Exatamente. E lembrar também que a frutose, ela é um açúcar que só é metabolizado no fígado. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna do doutorado que ela fez um trabalho com ratos obesos, que um grupo ela fez amido, outro grupo ela fez frutose. O frutose foi disparado para fazer esteatose hepática. Os dois são carboidratos. A gente já sabe que a esteatose é do açúcar, Sim. não é da gordura que a gente Exatamente. come, né? Mas a frutose tem um peso muito grande nisso. Metabolismo única e exclusivamente hepático, né, André? E eu Você quer ver fiz principalmente o suco da laranja, né? De a laranja qualquer fruta, né? É que a laranja tem um grau de frutose, Acho que a gente pode dar exceção aqui a talvez um maracujá, limão e as berryzinhas As frutas ali, né? vermelhas, né? Agora, eu fiz um post no Instagram uma vez, falando que o suco era o álcool das crianças. Meu Deus, você que gosta? Cheio de haters daí. Eu quase fui sério? É isso. Absurdo, você é louca, falar mal do despreparada, suco, desnecessária. Assim, triste, né? muito. Triste, porque dá vontade de falar assim, olha, vamos sentar e vamos estudar. Assim, eu já não me... Assim, Já está vacinada, Não, né, André? isso aí- Passou dessa fase. mas assim, eu fico preocupada, porque são pessoas que estão dando Coca-Cola na mamadeira das crianças. Eu não tomo Coca-Cola desde que eu estava no 5º ano da faculdade. Faz tempo, né, Paulo André? Um pouquinho. Não tomo refrigerante. E os meus filhos também não tomam já há muito tempo. Tomaram. Eu sei que um tempo atrás aí teve um churrasco na minha casa e aquela gurizada, né? Não sei o quê, não sei o quê. Sei que nós levantamos no outro dia, no domingo, tinha uma coca no meio da mesa, assim, daquele tamanho turbo. 3, 4 litros. Não sei. Aí eu Um galão olhei, de eu falei, coca. nossa, uma coca. Aí veio meu marido, uma coca. Aí veio meu filho, nossa, uma coca. Parece que a gente tinha achado uma cocaína em cima da mesa, sabe? Quem trouxe isso aqui pra dentro de casa? Tipo isso. Não é pra desentupir a pia, gente. É pra isso. Não é Mas pra ninguém então. tomar, não. Essas coisas acontecem, né? Mas assim, estilo de vida é 70% dessa história toda. Então, eu falei aqui de célula-tronco, de exossoma, de reversão do envelhecimento, teste do telômero, mas 70% tá... Qual que é a minha câmera? Na Ali. sua mão, na sua. Não é na minha, nem do Paulo André, nem da Luana, Do Bruno. do Bruno, de ninguém. Porque é comer comida de verdade, planta e bicho, como diz o Rafa. Isso mesmo. Uma boa noite de sono, porque é na noite que acontece o reparo, o rejuvenescimento, a limpeza das células. Exercício físico todo dia, que a gente foi feito para se mexer, né? E praticar hormese de vez em quando. Aí o resto você vai gerenciamento colocando aos emocional, poucos, né? gerenciamento Saúde do estresse, mental, né? Saúde mental. Enfim, tá na sua mão aí. Isso é Não agradecer. não adianta querer avançar se o básico não tá bem feito, né? Exatamente. Não adianta. E a gente dá as coordenadas, mas quem executa é você. É lógico que você suplementar um hormônio é importante, você usar o Sim. geroprotetor, você nutrir a célula Um com soro de bioativo. nutrição, limpar o terreno biológico, tudo bem, 30%. Mas se você fizer 70%, nossa, já tá E dependendo... facilita pra gente também, né? Totalmente. Faz o básico e suplementa, adiciona bons hábitos, né? Eu tenho muitos seguidores no Instagram que me mandam mensagem assim, que só de me acompanhar e de começar a fazer essas mudanças, a vida já mudou do zero para o infinito. Esses dias tem um que ele me segue muito, assim, que ele faz muito exercício, ele faz dieta carnívora, ele faz jejum de 7... Aquele que propôs o jejum, ele vai fazer um jejum em janeiro,
Sei. Coletivo. E esses dias ele falou pra mim, eu já fui o adicto de açúcar, obeso. Você não sabe o tanto que você me ajuda todo dia falando isso na minha cabeça. Que então, olha a legal, importância hein? da gente estar falando isso todo dia. Exatamente. Legal. Informar Hoje e levar a postou isso, mensagem. né? Exato. É o propósito do podcast, é informar, tá levando a mensagem para também não ficar só nas salas de aula, nos consultórios. Uma informação leve, né? Isso. Sem profundidade técnica, científica, mas uma informação útil Nossa, e então leve. hoje eu extrapolei, né? Vocês deviam ter Não. me avisado. Você nunca extrapola, André. Se quiser fazer as considerações. André, então, muito obrigado que agradeço. por ter aceitado o nosso convite. Uma honra tê-la recebido aqui. Tenho certeza que muito do que você falou, do que todos escutaram, será colocado em prática ou vão buscar mais informações a esse respeito, né? E a gente espera poder contar com você outras vezes, Sim. porque assunto não falta. A gente pode falar de muitas outras coisas. E como teu aluno que fui na longevidade, como teu paciente, como seu próximo aluno na medicina regenerativa, na pós-graduação, eu espero aprender muito e poder transmitir o seu conhecimento para os meus pacientes, para as pessoas que eu amo e poder, dessa forma, melhorar a vida de todos. Nossa, Tá? você Muito obrigado. você já faz isso, eu já sei disso, né? E que você... Quando um aluno meu defende uma tese de doutorado, eu costumo dizer que aquele título dá a ele a incumbência de formar novas pessoas, né? Um título de doutorado serve para isso, né? Para pendurar na parede, né? E eu acho mesmo dos alunos que passam comigo nessa cenário desse modelo de medicina. E você tem feito isso com louvor. Obrigado. Público em geral, para todo mundo que é possível e que também a gente vive a experiência para estar transmitindo aos pacientes, né? Bom, vamos encerrando então mais um episódio, convidá-los a compartilhar tanto a história da doutora Andréia, esses ensinamentos, nos seguir nas redes sociais e estar aí com a gente nos próximos capítulos, onde o nosso podcast Saúde com Propósito, onde a nossa saúde será sempre o propósito.